Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a desenhar o gráfico chamado histograma. E se vocês gostarem, não esqueçam do like, isso vai ajudar muito o canal. Eu já havia digitado aqui uma tabela, de distribuição de frequências de altura de 40 alunos, são dados fictícios, utilizados para exemplificar o tipo de tabela e também a construção dos seus gráficos. Entre os seus 3 possíveis gráficos, nós temos o histograma. Então, o histograma a gente calcula, desenha ele a partir das 2 primeiras colunas, que são as classes e a frequência absoluta, que eu chamo aqui de FI. Para que o gráfico tenha uma particularidade de a primeira coluna não encostar no eixo Y, já que o primeiro valor não vai ser 0, eu insiro uma linha em branco antes e também depois da última classe. Poderia apagar o total também, que não ia fazer diferença, mas eu vou preferir assim. Não podemos deixar as células em branco, então eu vou colocar 0 e 0. E aqui eu não posso pôr número, tá? Senão eu vou ter problema. Confiem em mim. Preencho com uma letra qualquer, uma palavra, enfim, que não seja um número. Selecione menos o total, porque senão vai dar uma discrepância na altura das colunas. Vão no menu Inserir, a aba Inserir, gráfico de colunas, porque o histograma é um gráfico de colunas justapostas. Aí está o gráfico preliminar. Vamos tirar o título de dentro, porque o título de um gráfico é escrito lá no editor de texto, fora, fora do gráfico, no texto. Da mesma forma, a fonte, tá? É claro que eu estou utilizando aqui o fundo Excel, mas a gente vai colar sempre os gráficos no Word, ou no outro editor de texto qualquer. Então, o próximo passo agora é a gente aproximar as colunas até encostar. Como eu disse, é um gráfico de colunas justapostas. Então, aponto, botão direito, abre esse menu, com o botão esquerdo você seleciona formatar série de dados. Aí está. Aqui em sobreposição você deixa 0 e largura de espaçamento também 0. Vejam que já encostaram. Só que se você vai imprimir isso aqui vai ficar muito feio, então é necessário ter uma moldura, Então novamente aponto em cima de uma das colunas, botão direito, formatar série de dados. Você vem aqui nessa opção do baldinho, que ele chama de linha de preenchimento, e você vai clicar em borda. Se quisesse mudar a cor, você clicaria em preenchimento. Então eu quero uma linha sólida preta, tá? Com espessura muito fina, vou deixar 0 a espessura, tá? E vou deixar a cor como veio, que é um padrão. Então nós temos um gráfico começando a se delinear, O próximo passo é deixar o eixo X escuro, porque ele está cinza. Então eu aponto em cima do eixo com o botão direito, clico, vai abrir esse menu aqui, com o esquerdo seleciono formatar eixo. Novamente eu venho no baldinho e vou em linha sólida, preta. Vou deixar 0 também para ficar mais estreitinho. Aproveito, aponto em cima aqui do eixo Y e vou colocar... Aqui está o que eu achei na web. Que bom, uma gravação. Mas não se preocupe, é só meu celular querendo dar respostas. Então, com o botão direito, eu aponto, bem em cima do eixo Y, às vezes não dá certo na primeira, tenta de novo, e com o esquerdo eu seleciono formatar eixo. Baldinho, linha sólida, preta. Só que vejam o que aconteceu.
Nada, por algum motivo deu um probleminha. Então eu vou novamente, eu aponto o eixo vertical, botão direito, formatar eixo, no baldinho, linha sólida, preta. Vejam que agora você tem o eixo X e o Y. Nesse momento, nós vamos colocar o título dos eixos. Não se deve deixar um gráfico sem o título dos eixos. Para isso, dá um clique no gráfico, aqui em qualquer lugar. Vai aparecer esse símbolo, esse mais aqui. E você vai selecionar título dos eixos. Tá? Vejam que já apareceu. Como eu estou com o problema de estar tudo meio amontoado, eu clico em qualquer ponto aqui, ó, não em cima da coluna. Veja que ficou selecionado. Eu venho aqui nessa bolinha, aponto, pressiono o botão esquerdo e vou arrastando, tá? Isso vai me dar espaço para escrever o título. Da mesma forma aqui, ó, no eixo Y. Ó, já obtive o espaço. Aí eu vou clicar em cima do título do eixo X, vou selecionar e vou digitar o que tenho que digitar, que no caso é alturas. Alturas em centímetro. Opa, ficou maiúsculo. Alturas, centímetro. Da mesma forma, eu venho aqui no eixo Y e vou digitar o que? Frequência. Frequência. Tá? Eu vou agora deixar esse texto em preto, porque ele está cinza. Então, eu vou aqui na página inicial. Eu vou preto, mesma coisa eu seleciono alturas, vou clicar cor preta, aqui preto, título Y preto, tudo está preto, né? Eu particularmente não gosto da borda, eu falo isso em todos os filmes, então aponto aqui para essa área externa do gráfico, clico no botão direito, formatar a área do gráfico, clicando no botão esquerdo. Aqui diz sem linha, ótimo, não tem mais a borda externa, que me parece que quando colo no Word não fica bem. É meu ponto de vista e isso não é obrigatório tirar essa borda. E eu vou começar agora, mais uma coisinha antes da gente ir para a parte final, é inserir os rótulos dos dados. Então eu aponto em cima de uma das colunas, botão direito, adicionar rótulos de dados, e os valores estão aí. Como esse 0 e esse 0 não tem cabimento de estar, eu vou simplesmente deletar, vou deletar também esses As, né? Veja que já desapareceram. E o que eu quis dizer com inserir a linha em branco é para que essa coluna não ficasse grudada no eixo X. Por quê? Porque o primeiro valor dessa coluna é 150, não é 0. Se fosse 0, ela poderia encostar aqui, tá? E como eu deixei um centímetro antes, ou a largura de uma barra ou coluna antes, eu deixei também depois só por uma questão de estética. Bom, o próximo passo é o mais difícil em se tratando de fazer esse gráfico no Excel. É claro que vocês vão encontrar por aí o pessoal colocando aqui no meio o ponto médio. Seria o 152, o 156, 160, enfim, até o 172. Eu prefiro fazer de uma forma mais complexa, que me parece que fica melhor, tá, matematicamente. Ou seja, eu tenho que deixar o 150 embaixo dessa linha e o 174 embaixo desta. E, é claro, todos os outros valores embaixo de cada uma dessas linhas das colunas. Para isso, o processo é um pouco enfadonho, tá? Um pouco difícil, mas vocês vão ver que o resultado é bom. Então eu vou deletar, na verdade, esta coluna aqui da tabela, venho na tabela e deleto. Ó, desapareceu aqui também. O próximo passo é a gente clicar aqui antes de alturas e dar um Enter. Como ele está com pouco espaço, às vezes dar o Enter não funciona. Depois a gente ajeita isso. Vamos lá. Deixa eu voltar. Bom, vocês viram que está editável, né? Então agora o que eu tenho que fazer? Começar digitando o 150 e ir até o 174. No entanto, não é tão simples assim. A gente vai digitar o 150,
150. Eu vou optar por 8 espaços. 154, 8 espaços, sempre o mesmo número de espaços. Veja que os números não ficaram exatamente embaixo, tá? Só que eu não sei qual é o tamanho dessa fonte. Vou selecionar, inclusive, o título, tá? E vou ver aqui, ó, é 10. Eu vou preferir 12. Vejam que se os números se deslocaram. Então agora eu pego e arrasto. Ó. Quase certinho. Lembrando que essa linha aqui tem que ficar exatamente em cima do 7. Eu vou simplesmente alargar um pouco o gráfico, ó. Muito pouca coisa. Quase. Mais 1 milímetro, 2. E eu vou ter prontinho o meu gráfico. Isso aqui é tentativa e erro mesmo, tá? Ou você deixa o gráfico mais largo, ou você deixa ele mais estreito, ou você dá mais um espaço entre cada número. Tá? Eu só agora vou também deixar 12 a fonte aqui no Y, da mesma forma vou deixar 12, tá? E o nosso gráfico histograma está prontinho e muito bonito. Mostrando claramente que esta coluna, que tem 4 representantes, vai de 1,50 m a 1,54 m e assim sucessivamente, né? Até termos de 1,70 m até 1,74 m. Pessoal, é isso. Esse é um gráfico um pouco mais demorado para ser feito, por isso o tempo do vídeo maior. Espero que tenham gostado e se gostaram, não esqueçam do like. Bom trabalho!